Muito bem, vamos resolver alguns exercícios da lista 1, começando com o primeiro. Explicar esse sofisma nessa sequência de igualdades. Se toda essa sequência for verdadeira, então a gente concluiria, em aspas, que menos 1 igual a 1. Vamos verificar aqui primeiro. Raiz de menos 1 vezes menos 1. Ora, isso é igual a raiz de 1, que é 1. Isso é verdade. Então o problema está na primeira parte. Essa igualdade aqui que é falsa. Por quê? Porque observe que raiz de A vezes B é raiz de A vezes raiz de B, se e somente se A e B forem maiores ou iguais a zero. No caso, eu tenho A igual a B igual a menos 1, então não pode. Então, logo, não é possível escrever raiz quadrada de menos 1 vezes menos 1 como sendo raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. Então, essa é a parte ruim, essa igualdade aqui, certo? As outras são verdadeiras. Aqui também é verdadeiro, porque raiz de menos 1 é I. Raiz de menos 1 é i. Então eu vou ter i ao quadrado, que dá menos 1. Então também é verdade. É só falsa esta aqui. Então aí está a justificativa do porquê acontece aquele absurdo. Vamos olhar o número 2. A representação matricial de um número complexo z igual a x mais y é m de z igual a uma matriz 2 por 2, x na diagonal principal e y menos y. Então, ela se associa x mais y a xy menos yx, matricial. Então, no item A, mostrar que M é um homomorfismo do anel dos complexos, certo? Para o anel das matrizes 2 por 2. De fato, se eu pegar z igual a x mais y e w igual a p mais iq, dois números complexos em C, então nós vamos ter o quê? Vamos definir uma função φ, na verdade essa φ é a m, tá? Φ é a m, ela vai de C para as matrizes de C, como está 2 por 2 ali, certo? Então ele pega xy complexo e manda pela φ para xy menos yx, certo? Ou seja, φ de x mais y é xy menos yx, só para ficar bem claro o que significa essa aplicação. Vamos mostrar que ela é um homomorfismo. Essa φ é a mesma coisa que m, eu vou chamar de φ apenas. Então, φ de z mais w é φ de x mais y, somado com p mais iq. Junto real com imaginário com imaginário na soma, eu vou ter φ de x mais p mais y mais q. Bom, e vou aplicar a ação da φ, que é aquela matriz. Então, é x mais p na diagonal, y mais q nessa aqui, e nesse outro componente menos y mais q. E aí eu posso separar como soma de duas matrizes dessa forma, guardando os x e o y numa e os p e os q na outra. Fica desse formato aqui. Ou seja, é a φ de x mais y somada com a φ de p mais iq, ou seja, é a φ de z mais a φ de w. Então eu concluí que φ de x mais z mais w é φ de z mais φ de w. Eu tenho que verificar agora o produto, né? Para ser um homomorfismo de anel, tem que verificar para as duas operações. Então, φ de z vezes w é φ de x mais y multiplicado por p mais iq. Fazendo o produto de matriz, de complexos, é φ aplicado em xp menos yq na primeira componente, na segunda, o produto cruzado xq mais yp. Aplico a φ, coloco a matriz, né? xp menos yq, depois xq mais yp, depois menos, entre parênteses, xq mais yp, e depois xp menos yq. Mas isto, se vocês verem, eu vou deixar para vocês, é o resultado de multiplicar a matriz xy menos yx pela matriz pq menos qp. Ó, de fato, ó, se vocês verificarem a primeira linha com a primeira coluna, ó, vai dar xp menos yq, dá essa parte, o elemento A11. Se eu pegar a primeira linha com a segunda coluna, dá o elemento A12 ali, xq mais yp. E se eu pegar a segunda linha e multiplicar pela primeira coluna, dá o elemento A21. E finalmente a segunda com a segunda linha e coluna vai dar o elemento A22. Então se verifica esse produto. E esse produto nessa notação de matriz é φ de x mais y vezes φ de p mais iq, ou seja, φ de z vezes φ de w. Então mostrei que φ de z vezes w é φ de z vezes φ de w. Então realmente essa φ, que é a m maiúscula ali no enunciado, é de fato um homomorfismo. Ele tem um outro item, o item B, mostrar que M de 0 é a matriz nula. Bom, essa é simples, matriz nula 2 por 2.
M de 0 é φ de 0, né? Então é φ de 0 mais 0i, que é 0, 0, 0, 0. Então dá 0, que é a matriz nula 2 por 2. O B é bem simples. O item C, calcular a M no ponto I. A M de I é φ de I, ou φ de 0 mais I, 1i, né? Então vai dar 0, 1, menos 1 e 0, e pronto. E mostrar que se z é diferente de 0, então M de 1 sobre z é M de z na menos 1. Esse M de z é uma matriz, na menos 1 aquela notação quer dizer que é inversa, certo? Então, ok? M de z na potência menos 1 é a matriz inversa da matriz, né? M de z. Primeiramente, avaliando 1 sobre z. 1 sobre z vai dar 1 sobre x mais y. Se eu multiplicar e dividir pelo conjugado do denominador, eu vou encontrar x menos y sobre x quadrado mais y quadrado. Separando parte real de parte imaginária, eu encontro ele na forma algébrica, assim. X sobre x quadrado mais y quadrado menos y sobre x quadrado mais y quadrado i. Dessa forma, o que nós temos? Ó, a m de 1 sobre z é, na verdade, a φ de 1 sobre z, como eu defini. Então, é a φ de x sobre x quadrado mais y quadrado, certo? Mais i vezes menos y sobre x quadrado mais y quadrado. E isto dá igual a quanto? Aplicando a φ, a matriz, então é x sobre x quadrado mais y quadrado, menos y sobre x quadrado mais y quadrado, o negativo dele, então fica mais y sobre x quadrado mais y quadrado, e de novo, x sobre x quadrado mais y quadrado, certo? Bom, note que eu não vou fazer todos os detalhes, mas a matriz M de Z é φ de z, que é x, y menos yx. E a sua inversa é exatamente aquela matriz ali, tá? Φ de x na menos 1 é a inversa da matriz x, y menos yx. É a inversa, certo? Dessa matriz. Como z é diferente de zero, ela tem inversa, né? E se vocês fizerem as contas, vão encontrar x sobre x quadrado mais y quadrado, menos y sobre o denominador comum, y sobre o denominador comum e x de novo, ou seja, encontra essa igualdade. Então, realmente, se mostra que a m de 1 sobre z é m de z todo na potência menos 1, ok? Muito bem. Vamos ver um outro exercício aqui que também seja interessante de fazer. Alguns deles, ao longo da aula, eu fiz. Por exemplo, este número 8. Quando é que três afixos, Z1, Z2 e Z3, no plano complexo, estão numa mesma reta? Bom, eu posso associar um par ordenado, né? O Z1x mais Y1, eu posso dizer que é o par ordenado x1, y1 no plano complexo, fazer essa equivalência com R2. Mesma coisa para o Z2, que vai ser x2, y2, e para o Z3, que vai ser x3, y3, certo? E lá na geometria analítica, no plano, isso até no ensino médio, quando é que três pontos no plano estão alinhados? Bom, se eu tentar fazer um triângulo ligando esses vértices, que são os afixos Z1, Z2 e Z3, a área do triângulo formado, a área em aspas, tem que ser zero. Então, basta verificar a condição de alinhamento, certo? E qual era a condição de alinhamento? Né? E isso ocorre quando? C e somente C, o determinante das coordenadas x1, y1 e 1, a gente completa com 1, x2, y2 e 1, x3, y3 e 1 igual a 0. E aí, bom, vou deixar para vocês completarem os detalhes. É só fazer esse determinante e encontrar a relação entre essas coordenadas do Z1, Z2 e Z3. Isso responde o exercício, certo? Muito bem. Vamos ver aqui qual outro exercício podemos fazer. Este aqui parece interessante. Se z, um número complexo, é a raiz de um polinômio com coeficientes reais, o conjugado dele também é. Então, olha só, P de z é da forma A0 mais A1z mais A2z quadrado até a nz na n, certo? Então, digamos que W seja uma raiz desse P da equação P de z igual a zero. Então, significa que A0W mais A1W, A0, eu escrevi errado ali, tá? Mas é A0 mais A1W mais A2W ao quadrado até mais a NW, a N é igual a zero. Então, vamos mostrar que o conjugado de W também é raiz de P, né, da equação P de Z igual a zero. Muito bem. De fato, basta notar que eu posso escrever o quê? P de W barra, vamos subcalcular, certo?
vamos mostrar que P de W barra é igual a zero. Isso conclui o exercício, certo? O W barra é o conjugado do W, que é raiz. Então, vai dar A0 mais A1 W barra mais A2 W barra ao quadrado e vai somando até AN vezes W barra na N. W barra é o conjugado. Que eu posso juntar assim, A0 mais o conjugado de A1 W, porque o A1 é um número real, mais A2 vezes o conjugado do W ao quadrado, o conjugado do quadrado do W, porque, uma observação, se cai um número natural, o conjugado de W na K é o W na K conjugado. Isso eu deixo como exercício, tá? Não é difícil de mostrar. Então, nós encontramos A0 mais o conjugado de A1W mais o conjugado de A2W ao quadrado e vai somando até o conjugado de A na N, W na N. Bom, e soma eu posso juntar num conjugado só, né? Essa propriedade vale. Se alfa é real, o conjugado do alfa é ele próprio. Tudo propriedade de conjugação. Acho que foi na primeira ou na segunda aula que nós vimos isto, do curso, certo? Então, P de W barra dá o conjugado do zero, né? Porque aquilo ali dá zero, que é zero e pronto. Vamos ver mais um aqui. Este aqui, certo? Número 16, mostrar aquela desigualdade ali, onde Z e W são números complexos. Daí, como está envolvendo o módulo, são números reais. Bom, eu não vou resolver, eu vou dar apenas uma dica. É só fazer conta, apenas uma sugestão. Vamos avaliar a seguinte diferença. O maior deles é a soma ali, separada, né? Então, vou mostrar aqui módulo de Z sobre 1 mais módulo de Z, somado com o módulo de W sobre mais 1 sobre o módulo de W, menos aquela outra parte, módulo de Z mais W sobre 1 mais módulo de Z mais módulo de W, é maior ou igual a zero. Se eu mostrar que isso é maior ou igual a zero, isolo e pronto. Certo? Vamos ver um outro. De repente, esse da desigualdade de Cauchy-Schwarz, ele é bem interessante, ele é técnico, né? Então, tem que usar um truque sujo. Eu vou pegar o polinômio P de x, soma com k de 1 até n, ak módulo de AK mais módulo de BK x ao quadrado. Como P vai ser uma soma de, de quadrados de valores maiores ou iguais a zero, certo? Então segue que P de x é sempre maior ou igual a zero. Bom, dessa forma, se nós resolvermos a equação polinomial P de x igual a zero, que é uma equação de segundo grau, para que P de x seja maior ou igual a zero, então, ele vai ter que ter raízes reais e iguais, né? E iguais, eu botei ou iguais, ou não terá raízes reais, ou seja, terá raízes complexas. E isso só ocorre se o discriminante, se e somente se o discriminante da equação que eu vou obter, quando eu pego o P de x igual a zero, for menor ou igual a zero. Então, bom, vamos expandir P de x, é a soma com n de 1 de k de 1 até n, de módulo de, desenvolvendo o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O segundo ao quadrado é módulo do bk ao quadrado vezes x ao quadrado. Agora, somatórios finitos ali, eu separo em cada um desses aditivos. Soma com k de 1 a n do módulo do ak ao quadrado, mais duas vezes, porque é constante, soma com k de 1 até n de ak, módulo do ak vezes módulo do bk vezes x, mais soma com k de 1 até n do módulo do bk ao quadrado e vezes x ao quadrado ali fora, porque o x ao quadrado independe do índice do somatório, é constante para ele. Isso aqui seria o coeficiente A, o B e o coeficiente C de uma equação de segundo grau em x, certo? O ax quadrado mais bx mais c, eu tenho olhando do fim para o início. Quando eu quero que ele seja igual a zero, para ele ter raízes reais e iguais, ou aí seria quando o discriminante é igual a zero, ou não possuir raízes reais, ou ter raízes complexas, então o discriminante é menor que zero, então se somente se o delta, o discriminante dela for menor ou igual a zero, ou seja, se somente se b quadrado menos 4ac for menor ou igual a zero, então é só substituir, ou seja, se somente se, bom, agora tem que ter um pouco de paciência e escrever ali, o b é este, né? Então, 2 que multiplica o soma com k de 1 até n do módulo de AK vezes módulo de BK, todo ele ao quadrado, certo? Aqui eu errei, deixa eu arrumar, certo? O parênteses, deixa eu escrever de novo.
2 soma com K de 1 até N do módulo de AK vezes módulo do BK, todo ele ao quadrado, certo? Isso menos 4 vezes o valor do A, que é a soma com K de 1 até N do módulo do BK ao quadrado, vezes o valor do C, que é a soma com K de 1 até N do módulo do AK ao quadrado. 2 ao quadrado ali dá 4. Isso tem que ser menor ou igual a zero. 2 ao quadrado ali dá 4. Então, C somente C, 4 vezes, e vou deixar indicado, soma com K de 1 até N, do módulo de AK vezes o módulo do BK, todo ele ao quadrado, menor ou igual, vou passar para o outro lado da desigualdade ali. 4 vezes a soma com K de 1 até N do módulo da K ao quadrado, vezes soma com K de 1 a N do módulo do BK ao quadrado. Simplificamos os 4, e aí nós vamos encontrar esta parte aqui, vamos fazer uma avaliação. Esse somatório eu posso escrever como somatório com K de 1 até N do módulo de AK vezes BK. Todo ele ao quadrado. E ali dentro ainda, por um lema que vimos nas primeiras aulas, por um lema, sem o quadrado, mas aí o quadrado mantém. Soma com K de 1 até N, tudo dentro do módulo do AK vezes BK ao quadrado. Bom, então pronto, terminamos. Ó, se eu olhar esta parte menor ou igual que esta parte, está provada a desigualdade de Cauchy-Schwarz para complexos. Módulo da soma com K de 1 a N do AK vezes BK ao quadrado é menor ou igual a soma com K de 1 a N do módulo AK ao quadrado vezes a soma com K de 1 até N do módulo BK ao quadrado. E pronto, está provada a desigualdade de Cauchy-Schwarz que queríamos.